Para compreender o Médio Oriente, é fundamental conhecer os seus principais intervenientes, Israel e Irão. Embora não partilhem fronteira, a sua rivalidade molda a região. Israel, uma nação pequena, mas poderosa no Mediterrâneo, foi fundada em 1948 como pátria judaica. A sua história e segurança estão profundamente ligadas a raízes antigas e ao trauma do Holocausto. O Irão, outrora Pérsia, é um país vasto, rico em recursos e com uma longa história imperial. A sua revolução de 1979 transformou-o numa república islâmica, fundindo religião e Estado. Israel destaca-se como o único Estado judaico do mundo, enquanto a identidade revolucionária do Irão procura exportar a sua ideologia xiita por toda a região. Estas identidades colocam-nos em rota de colisão. Israel vê-se como um santuário, o Irão como um líder do mundo muçulmano. Para o Irão, Israel é um posto avançado e legítimo do poder ocidental. Para Israel, o Irão é uma ameaça existencial. As suas missões fundacionais tornam o conflito quase inevitável. Israel e Irão estão divididos por mais do que política, estão separados pela fé e pela cultura. Israel é predominantemente judaico, com a vida moldada por tradições milenares e uma sociedade diversa, por vezes fraturada. O Irão é o coração do Islão xiita, governado por clérigos desde 1979, onde a religião é a autoridade máxima. A influência do Irão espalha-se através de aliados xiitas como o Hezbollah, enquanto Israel, um estado judaico numa região muçulmana, sente-se cercado. Ambas as nações são mais complexas do que os estereótipos sugerem. Israel mistura a liberal Tel Aviv com a religiosa Jerusalém. O regime rigoroso do Irão enfrenta uma população jovem e irrequieta. Estas dinâmicas internas são frequentemente perdidas nas notícias, mas alimentam a intensidade do conflito. No fundo, este é um choque de identidades tanto quanto de interesses. Israel e Irão nem sempre foram inimigos. Sob o Shah, o Irão e Israel cooperavam discretamente, unidos por ameaças comuns. A Revolução Iraniana de 1979 mudou tudo. O regime do Ayatollah Khomeini cortou laços, denunciou Israel e defendeu a causa palestiniana. A nova identidade do Irão foi construída sobre uma ideologia anti-ocidental e anti-Israel, procurando a liderança no mundo muçulmano. A embaixada israelita em Teherão tornou-se a embaixada palestiniana da noite para o dia, um símbolo da nova ordem. O que era uma parceria pragmática tornou-se uma inimizade amarga, enraizada na ideologia. A oposição do Irão a Israel tornou-se um pilar da sua política externa. O conflito mudou de estratégia para uma luta existencial. Desde 1979, Israel e Irão têm travado uma guerra nas sombras, operações secretas, assassinatos, ciberataques e batalhas por procuração. O Líbano tornou-se uma frente crucial. O Irão criou o Hezbollah, uma poderosa milícia que ameaça o norte de Israel. Israel tem visado cientistas e infraestruturas nucleares iranianas. O Irão tem planeado ataques a israelitas no estrangeiro. A guerra civil na Síria deu ao Irão uma posição perto de Israel, levando a centenas de ataques aéreos israelitas para bloquear o entrincheiramento iraniano. O campo de batalha cibernético é igualmente feroz. O Stuxnet paralisou o programa nuclear do Irão, enquanto o Irão tem visado infraestruturas israelitas. Este conflito raramente explode em guerra aberta, mas o perigo é constante. Cada lado procura enfraquecer o outro sem desencadear um conflito total. A guerra nas sombras define a sua relação. O conflito Israel-Irão é um assunto global, envolvendo aliados e rivais poderosos. Os EUINUA são o mais forte apoiante de Israel, fornecendo ajuda militar e liderando sanções contra o Irão. A Rússia e a China contrabalançam a influência dos EUINUA. A Rússia apoia o Irão na Síria, enquanto a China compra petróleo iraniano. Estados árabes sunitas, outrora inimigos de Israel, agora alinham-se discretamente com ele contra o Irão,
culminando nos Acordos de Abraão. Organizações internacionais tentam mediar, mas o seu poder é limitado. O conflito redesenha alianças. Velhos inimigos tornam-se parceiros contra uma ameaça comum. As grandes potências mundiais observam atentamente, sabendo que qualquer escalada pode ter consequências globais. O destino da região é moldado tanto em Washington, Moscovo e Pequim, como em Teherão e Jerusalém. Para as pessoas comuns, o conflito Israel-Irão é uma realidade diária. Os israelitas vivem com ameaças de mísseis e exercícios de ataque aéreo. Os representantes do Irão, como o Hezbollah e o Hamas, mantêm o país em alerta constante. No Irão, as sanções e as dificuldades econômicas alimentam a frustração, à medida que os recursos são desviados para conflitos estrangeiros. Em toda a região, as guerras por procuração na Síria, Líbano e Iêmen devastam vidas civis. As crianças crescem com medo, as famílias são deslocadas e comunidades inteiras são apanhadas no fogo cruzado. O custo humano é imenso, mas frequentemente esquecido. Este é um conflito medido não apenas em política, mas em vidas desfeitas. No coração do conflito está o programa nuclear do Irão, uma linha vermelha para Israel. Israel vê um Irão nuclear como uma ameaça existencial, moldada pela história e pela retórica de Teherão. O Irão insiste que o seu programa é pacífico, mas o secretismo gera desconfiança. O acordo nuclear de 2015 ofereceu esperança, mas a retirada dos Ireua e as sanções renovadas desmantelaram-no. O Irão acelerou desde então o enriquecimento, encurtando o tempo para uma potencial bomba. O risco de uma ação preventiva israelita cresce à medida que a diplomacia falha. Um Irão com armas nucleares poderia desencadear uma corrida armamentista regional e tornar a guerra nas sombras muito mais perigosa. O mundo observa, sabendo que os riscos não poderiam ser maiores. O conflito Israel-Irão não é apenas regional, é global. A instabilidade aqui ameaça o fornecimento de energia, faz subir os preços e arrisca uma guerra mais ampla. A rivalidade é um caso de teste para a não proliferação nuclear, a guerra cibernética e as alianças em mudança. Alimenta divisões sectárias e molda o futuro do Médio Oriente. A questão palestiniana não resolvida permanece um ponto crítico, explorado pelo Irão para angariar apoio. Compreender este conflito é essencial para quem quer apreender o mundo de hoje. É um aviso de como rivalidades locais podem desencadear crises globais. Os riscos são elevados, não apenas para israelitas e iranianos, mas para todos nós.